Capítulo 17. Tempestade silenciosa. O som da chave girando na pesada tranca de ferro ecoou pela cela de pedra. O frio úmido da prisão era quase tão constante quanto a respiração calma de Marastágua. Sentado contra a parede, braços cruzados, olhos fixos na porta, ele parecia saber que aquele momento chegaria, só não sabia como. A porta se abriu. Crenarok entrou, seguido por Crerrola, ambos com semblantes carregados. Mas havia algo diferente nos olhos de Crenarok. Não era só alívio, era respeito. Pronto para voltar à bagunça? Perguntou Crerrola, arqueando uma sobrancelha com desdém brincalhão. Só se você parar de me acordar no meio do sono, respondeu Marastágua, com um meio sorriso enquanto se levantava, estalando os ombros. Vocês adoram dramatizar. Está livre, Marastágua, disse ele, direto, por ordem de Ferren Aslot. Mar ergueu os olhos sérios. Ferren? Ele mesmo? Crerrola respondeu, braços cruzados, a voz mais contida que o costume. Ele já estava vindo para cá. Mirlet chegou antes com aquele pedido ridículo de punição e saiu com um decreto final, rejeitando todas as acusações. Ferren ordenou sua liberdade imediata e disse que os regentes deveriam tomar cuidado para não atrair sua ira. Marastágua ficou em silêncio por um instante. A notícia pesou em seu peito mais do que esperava. Ferren Aslot havia salvado sua casa da extinção, e agora, mesmo à distância, continuava estendendo a mão. Então, ele ainda guarda a memória do que fizemos juntos, murmurou Marastágua, levantando-se com dignidade. Nós devemos a ele nossa honra. Ele não esqueceu disso. E nós não esqueceremos disso também, respondeu Crenarok com firmeza. O momento foi interrompido por uma presença inesperada. Tri, surgindo do corredor. Quando seus olhos pousaram em Marastágua, ela correu, sem hesitar. Lançou-se sobre ele num abraço apertado, lágrimas discretas escorrendo pelo rosto. Você está bem? Ela disse emocionada e o cobria com beijos no rosto, como se não acreditasse que ele estava de volta. Mar riu suavemente. Se isso é o que ganho ao sair da prisão, começo a pensar em voltar amanhã. Só tenta, resmungou Crerrola, cruzando os braços. A gente fez outro teatro e te solta de novo. Vai ser divertido. Isso não pode acontecer de novo, alertou Crenarok, cortando o momento. Ferren interveio porque temos a sua confiança, mas os olhos estão todos sobre nós agora. Mais passos apressados se aproximaram. Gullet e Loz, visivelmente aliviados ao verem Marastágua em pé e livre. Você está de volta, disse Loz contendo um sorriso que não conseguia esconder. Trouxe seus pertences, disse Gullet entregando-lhe um embrulho. Documentos, mas sem sua arma e sua reputação limpa. Marastágua pegou o embrulho com um aceno sério. Todos estavam ali, menos uma. E Mir? Perguntou, olhando ao redor. Tri foi quem respondeu, olhando para os céus. Ela entrou em um rito de encontro com a grande mãe. Quando os tambores começarem, ela estava fora. Mas voltou assim mesmo. Agora ninguém entra, ninguém sai. Nem para ver você. Crenarok franziu o senho. Aquilo era raro. Um voto silencioso de fé, de confiança cega. Ela sabia que você sairia, murmurou Crerrola, e confiou que a presença dela não era mais necessária. Marastágua inspirou fundo. Ele sentia isso. As correntes haviam sido retiradas de seu braço, mas o peso nos ombros era maior. Então vamos, disse ele. O jogo mudou, e os regentes ainda não entenderam que perderam. Nas laterais dos corredores, os criadores interromperam seus afazeres. Uns o observavam com os olhos acesos de admiração silenciosa, como se vissem uma figura lendária retornar do exílio. Outros, no entanto, baixavam seus olhos com temor, como se o homem diante deles fosse uma fera prestes a ser liberta contra eles de novo.
O som de tambores soava distante agora, a caverna viva da montanha, onde a casa Crisalite realizava seus ritos de encontro com a Grande Mãe. Era úmida, escura e pulsava com uma energia antiga, algo primal, anterior à linhagem. Mir Talahan estava deitada sobre o círculo ritual, cercada por folhas negras de vassarite queimadas, que exalava fumaça espiralada. Sua respiração estava ritmada, lenta, e seus olhos fechados tremiam. Ali, em meio silêncio do mundo material, ela foi tragada. Flutuava num vazio cinza escuro, onde uma bruma espessa lambia seus tornozelos. Acima não havia céu, abaixo não havia chão, e diante dela algo surgiu. Uma silhueta feita de trevas trêmulas, com um manto de sombras que esvoaçava como fumaça. Tenebra. A deusa se revelava não com palavras, mas com sensações. Frio, conforto, medo e reverência, como se o mundo chorasse e sorrisse ao mesmo tempo. Filha da Casa do Véu, murmurou Tenebra, sua voz reverberando na alma de Mir, e não em seus ouvidos. Você veio como todas as outras, mas não és como todas as outras. Mir se ajoelhou, lágrimas escorrendo involuntárias. As visões começaram a jorrar em sua mente como lâminas. As sombras a envolveram por completo, frias como metal antigo. A presença de Tenebra parecia mais densa agora, como se a própria deusa decidisse forçar os olhos de Mir a se abrirem para aquilo que não era feito para ser visto. As visões vieram como golpes. Primeiro, Marastágua de joelhos, ferido, sangrando, e diante dele, Ellerich Astágua, usando sua espada, ela o empalava sem hesitação. A ponta atravessava seu torso com brutalidade, rasgando a carne e perfurando-o atrás. O grito de Marastágua ecoava no vazio, mas ele não morria. A cena mudava. Agora ele caminhava sobre um mar de corpos, irmãos, inimigos, inocentes, com a boca aberta em fúria e os olhos como carvões ardentes. Gritava ordens enquanto os mosquetes retumbavam, disparando rajadas que cobriam o campo de batalha com fogo e fumaça. A bandeira da Casa Astágua tremulava, mas já não era pura. Estava tingida de cinzas e ossos. A bruma envolveu tudo de novo. Um ritual. Os sacerdotes Talahan, de mantos cor púrpura e ouro, dançavam ao redor do círculo antigo. Lord Ferren estava presente. Sangue pingava em padrões esquecidos, e os mortos começavam a se erguer. Inclusive ele, Marastágua, agora sem carne, um esqueleto vivo, vestindo seu uniforme com os ossos de luz branca espectral. Ele girava em torno de si e disparava com um mosquete reluzente, e avançava contra os inimigos monstruosos. Mulheres lagarto? Ou seriam mulheres dragão? Com escamas cintilantes e asas que cobriam o céu? Seus rugidos cruzavam as fronteiras do real. A névoa se torceu de novo, agora jogando água em um homem que olhava para o mar e apenas aceitava sua sina. Tudo muda novamente. Agora, uma mulher de cabelos rubros aparecia. Jovem, os olhos fechados enquanto sorria. Ela estava deitada com a cabeça no colo de Marastágua, que acariciava seus fios com carinho silencioso. Afeto? Culpa? Lamento? Mir não sabia discernir, mas ouviu a palavra filha. E então um cavalheiro, armadura prateada, o mesmo que Mar jogara água, uma lança de madeira entalhada com runas. Ele estava ao lado de Marastágua, cruzando desertos, florestas, ruínas de reinos esquecidos. Um companheiro, um guardião. Um juiz? A bruma cessou, e Tenebra, agora com os olhos como sóis negros, falava pela última vez. Vá, filha do véu, conte apenas o necessário ao meu carrasco. E a escuridão caiu como pedra. Mir acordou suando, o peito arfando, as mãos trêmulas. Ela sabia o que viu, mas não fazia ideia do que aquilo realmente significava. Só tinha certeza de uma coisa. Precisava contar para Marastágua, mas não tudo. Só o necessário, como a deusa mandou. As grandes portas de obsidiana do templo se abriram com um gemido grave. Mir Talahan surgiu.
envolta ainda pelos véus cerimoniais. Cada passo era lento, como se seus pés não tocassem o chão, mas sim atravessassem uma névoa espessa de segredos e presságios. Seus olhos vermelhos como brasas estavam inchados. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto pálido, como se o peso do que havia visto não tivesse encontrado palavras para se tornar voz. Lá fora, o sol lutava para furar o céu nublado. No pátio estavam todos. Mar de pé, recém-liberto, ainda com vestígios de prisão em sua postura mais firme. Tri, ao seu lado, como uma sombra protetora que havia lutado e sangrado por sua liberdade. Loz, de braços cruzados, aguardava em silêncio. Gullet, atento, observava todos os olhos afiados. Então, mais ao lado estava Crerrola, de braços cruzados e semblante duro, e Crenarok, que ao ver Mir parar no topo da escadaria sentiu o coração apertar. Ela parecia partida. Mir! Tri foi a primeira a falar com ela. Você terminou o rito? Mir apenas assentiu. Seus olhos passaram por todos, mas evitaram Mar. Quando por fim o olhar se encontrou com o de Crenarok, ele deu um passo à frente aflito. Você está chorando, disse ele baixo, quase temendo a resposta. O que foi mostrado a você? Crerrola manteve-se firme, mas observava Mir como quem esperava algo pior, algo perigoso. Mir desceu os degraus, o rosto ainda molhado pelas lágrimas, e parou diante do grupo. A grande mãe me mostrou visões, fragmentos do que virá. Todos ficaram em silêncio. Mar cruzou os braços, mas seu olhar não desviava de sua irmã. Eleriche, Mir falou por fim. Ela irá nos trair, de forma cruel. Ela vai te ferir, Mar. Crerrola franziu o senho. Tri cerrou os pulsos. Gullet baixou o olhar por um instante. Isso já era esperado, disse Tri com frieza. Só falta ela subir em um altar e declarar guerra abertamente. Não, Mir a corrigiu, os olhos fixos no irmão. Ela o ferirá de verdade, fisicamente. E será algo profundo. Mar inclinou a cabeça. Como? O que ela faz? Mir hesitou. O peso da lança atravessando seu irmão ardia em sua memória. A imagem dele empalado, imóvel. Não, não agora. Eu não vi tudo, mentiu suavemente. Mas ela te fere, e isso pode mudar o curso de tudo. Crenarok estava imóvel, mas sua mão tremia levemente. Ele não tirava os olhos de Mir. Ver as lágrimas ainda rolando a deixava irreconhecível. Ele deu um passo, mas Crerrola segurou seu braço. Ele não sabia se era por precaução ou tremor. Há mais? Perguntou Loz com cautela. Mir hesitou. As batalhas, os mortos erguendo-se, as mulheres lagarto, a ruiva e a palavra filha. E ela engoliu em seco. Guerra, sussurrou. Uma guerra terrível está vindo. A terra queimará. Os ossos serão chamados a lutar novamente. Precisamos nos preparar. Crerrola ergueu o queixo. Crenarok sentiu um arrepio correr por suas costas. Apenas isso? Indagou Mar, sua voz mais grave. Mir hesitou. Seus olhos se encheram novamente. Olhou para ele. Quis dizer. Quis mesmo. Mas a voz de Tenebra ainda sussurrava. Conte apenas o necessário para meu carrasco. Ela assentiu. Apenas isso. Por enquanto. Tri se aproximou de Mar e segurou seu braço com firmeza. Então começamos os preparativos. Gullet assentiu. Loz cruzou os braços pensativa. Crenarok, no entanto, ainda a encarava. Quando Mir desviou o olhar dele, ele entendeu. Havia mais. E quando viesse à tona, o mundo ao redor deles jamais seria o mesmo. Seus olhos vermelhos, ainda úmidos, buscaram por uma presença familiar. E foi ali que o viu. Crenarok, atento, parado com os braços cruzados, mas claramente inquieto. Ela caminhou até ele, sem dizer nada por um instante.
Ele notou o estado dela imediatamente, pálida, trêmula, assombrada. Mir? Ele perguntou, se endireitando. Você tá bem? Ela não respondeu. Apenas segurou sua mão e o puxou com firmeza. Preciso falar com você. A sós. Ele hesitou por um instante, olhando para os demais no salão, mas algo na voz dela, ou talvez nos olhos, o convenceu a segui-la. Caminharam em silêncio até um dos antigos jardins internos da casa, onde a vegetação crescia em silêncio entre pedras antigas. Ali, entre as sombras das folhas, Mir parou. Virou-se devagar, encarando-o, e então, com voz entrecortada, disse: Eu vi o futuro. Crenarok arregalou os olhos, mas não a interrompeu. Vi Mar sendo empalado. Vi ele andando entre corpos, gritando enquanto mosquetes disparavam numa guerra sem fim. Vi os Talahan fazendo rituais que levantavam os mortos. E ele também se levantava. Sua voz falhou. Ele era um esqueleto. Um esqueleto, Crenarok. E nós não estávamos com ele. Crenarok sentiu a espinha gelar. Ele abriu a boca para responder, mas ela continuou. Vi mulheres lagartos, ou seriam dragões. E Mar lutava contra elas, como se estivesse sozinho há muito tempo. Vi uma mulher de cabelos rubros. Ele acariciava a cabeça dela com doçura. Ouvi a palavra filha sendo sussurrada. E vi um cavalheiro ajudando-o, viajando com ele. Ela inspirou com força, tentando manter o controle. E em todas essas visões, em todas, nós não estávamos lá. Ela tocou o peito com força, como se tentando arrancar algo de dentro. Ele estava sozinho, perdido, e não podemos deixar isso acontecer. Eu não posso. Crenarok finalmente se aproximou, segurando os ombros dela com firmeza. Ela estava tremendo. Você não está sozinha, Mir. Nem ele. A voz dele era grave, mas contida. Vamos impedir isso. Seja lá o que você viu, não é definitivo. Vamos mudar esse futuro. Juntos. Ela queria acreditar, mas a imagem de Marastágua coberto de ossos, olhos vazios e sem ninguém ao lado dele era difícil de apagar. Eleriche está envolvida nisso. A guerra está chegando. Eu falei só o que era necessário, como me foi ordenado. Mas agora você sabe mais. Seus olhos buscavam os de Crenarok. Prometa que vai ficar ao lado dele, mesmo que tudo se perca. Crenarok não hesitou. Eu prometo. Mir respirou fundo, e pela primeira vez desde que saíra do rito, seus olhos pareceram encontrar algum alívio. Não era suficiente, não ainda, mas era um começo. Do outro lado do jardim, a vida seguia. Os passos ecoavam e os planos continuavam, mas ali, entre as sombras e a terra silenciosa, duas pessoas haviam acabado de selar um pacto. Não com palavras vazias, mas com o peso do que viram e do que temiam perder. E ao longe, uma sombra ainda aguardava. Ela ouvira tudo. Desde o momento em que Mir começou a falar sobre as visões, Crerrola prendeu a respiração, os olhos estreitos como lâminas e um maxilar travado. As palavras cortavam fundo. Empalado, esqueleto, guerra, ritual, filha. Soavam como trovões abafados no peito. Ela não queria acreditar. Não Marastágua. Não o irmão que ela conhecia. Sozinho, derrotado, perdido entre os mortos. A imagem dele, sem eles por perto, doía mais do que qualquer ferida de batalha. Quando ouviu Mir pedir a Crenarok que prometesse ficar ao lado de Marastágua até o fim, Crerrola deu um passo para trás, quase tropeçando nas raízes antigas que serpenteavam o chão. Ela não suportava a ideia de que não estivesse lá quando tudo acontecesse.
O pensamento de Mar ser consumido por qualquer destino sombrio a feria como uma lança invisível. Eles tinham seus conflitos, suas discussões ferozes, mas ele era seu sangue, e ela jamais o abandonaria.